convido a todos nesta noite para abrir a Bíblia junto comigo em 1 Reis, no capítulo 19, versículo de número 2, que nos diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro Elias e disse-lhe: Assim me faça os deuses. E outro tanto, se de certa manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém. Aleluia. Amém. Aqueles que podem, tomem seus assentos. Aleluia. O tema desta noite é: não desanime. Todos nós já conhecemos a história de um dos maiores profetas do Antigo Testamento que a Bíblia relata. Elias, tibista, um homem que Deus levantou para confrontar o pecado do rei Acabe e Jezabel. Um homem que tinha em suas convicções a lei de Deus, em que Deus, Ele estava acima de tudo e de todos, e que Deus, Ele governa não somente o universo, mas que por vezes Deus interveio no reino dos homens, para mostrar que todo domínio e poder e glória está na sua mão. Elias vendo, aleluia, Jesus, que o seu povo, que a sua nação estava sendo influenciada por Jezabel, uma mulher ímpia, uma mulher maldosa, uma mulher sem escrúpulos, uma mulher que não mediu esforços para poder trazer adoração ao Deus, Aleluia. impostor por nome de Baal, onde eu envolvia práticas de sacrifício humanos, rituais de bruxarias e de encantamentos, que havia sexo explícitos em seus rituais, onde havia adultério, onde havia fornicação, onde havia trocas de casais. E a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, Jesus, que o povo, aleluia, Jesus, ele é guiado, aleluia, Jesus, por aquilo que ele vê e por aquilo que ouve, aleluia, Jesus. A Bíblia nos mostra
vínculo, uma comunhão com o Senhor Deus dos céus. Porém a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, que por vezes esses mesmos que Deus levantou e que capacitou, eles não são isentos de passar por tribulações. Eles não são isentos de passar por dificuldades. Porque atrás de uma chamada há consequências. Porque quando Deus escolhe alguém, seja homem ou mulher, moço ou mancebo, a chamada vai trazer marcas. Porque logo de cara vai atrair, aleluia, não a atenção de Satanás, mas de todo o inferno. Porque sabe que se Deus escolheu, é porque Deus viu algo, aleluia, no coração dele ou dela. É porque Deus sabe que ele pode agir por meio dele ou dela. Deus sabe que pode usar como instrumento ele ou ela. Aleluia. Ai, eu soube que me vi, que amando. Porém, a escolha, como eu disse a vocês, ela não tem os seus bônus, ela também tem os seus ônus. É bem verdade, aleluia, que nós, ao sermos escolhidos, ao sermos chamados pelo próprio Deus, porque Deus, ele tem, aleluia, os seus escolhidos, Deus, ele tem o seu chamado, Deus, aleluia, Jesus tem aqueles que Deus tem, aleluia, um projeto para realizar por meio da sua vida, que o intuito de Deus é beneficiar o reino, não é beneficiar a si mesmo. Como alguns, aleluia, Jesus tem usado, são os falsos profetas, são os profetas, aleluia, que sentaram na mesa de Baal, aleluia, na mesa de Jezabel, aleluia, Jesus, que se deixaram se prostituir por meio dela, que se deixaram se levar pela conversa dela, que se corromperam, e muitos se corromperam, estão sentados na mesa de Jezabel, nesta presente era. Deus levantou, aleluia, ministérios, para que por meio dele, vidas fossem transformadas, vidas fossem alcançadas, e o nome do Senhor fosse glorificado, mas muitas delas se venderam, aleluia, passaram a conviver, aleluia, com Jezabel, a comer na mesa dela, a comer das oferendas dela, a comer do alimento dela, porque se venderam por meio dela, e a Bíblia nos revela dizendo isso, aleluia, que em uma das cartas da igreja, o Senhor falou, eu tenho contra ti. Aleluia. Aleluia. Tolerar Jezabel, mulher que ensine, e que engane e faça comer da idolatria, do pecado de idolatria. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor mandou a quarta carta à igreja de Tiatira por causa disso. Havia uma ação nociva, aleluia, do Espírito que usou Jezabel naquela época, naquele período, para poder enganar, para poder lubrificar, para poder, aleluia, retirar, aleluia, a verdadeira adoração ao único e verdadeiro Deus. E há muitas igrejas que não estão adorando ao único e verdadeiro Deus, estão adorando a Baal, estão adorando a Beelzebul, estão adorando a Astarote, estão adorando Marduk, estão adorando a Satanás, mas nunca, jamais ao único e verdadeiro Deus, porque aquele que adora a Deus, ele adora em espírito e
se preocupa do que Deus pensa dela. É isso que importa. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, Jesus, que Elias se levantou, aleluia, Jesus, como um arauto. Como um homem que realmente temia a Deus e fazia jus ao seu chamado. Ele vai de encontro a Acabe, que estava, aleluia, Jesus, andando a cavalo. E Acabe, quando vê ele, diz ao desertor de Israel, que traz perturbação a Israel, porque a palavra, aleluia, Jesus do profeta, aleluia, Jesus deixava toda a nação desestruturada, aleluia, porque não era a palavra, aleluia, do homem, não era a palavra de Elias, era a própria palavra de Deus. Aleluia. E ele disse assim: eu que perturbo Israel, ou tu que está no caminho errado, casaste com uma mulher ímpia, que está trazendo idolatria, fazendo o povo pecar, fazendo o povo se desviar dos caminhos do Senhor. Pois assim, aleluia, Jesus, ele se colocou na frente de Acabe e disse: vive o Senhor Deus, que cuja face estou. Sabe o que ele queria dizer com isso? Aquele que tem intimidade com ele, aquele que tem comunhão com ele, era isso que ele queria transmitir, que segundo a minha palavra, não há de Deus, Aleluia. nem chuva nem orvalho haverá sobre esta terra. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que no mesmo momento o céu se fechou. Aleluia. O homem que tem intimidade com Deus, o homem que faz a vontade de Deus, o homem que obedece a Deus, o homem, aleluia, que não tira o foco, aleluia, de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, que não se importa o que as pessoas dizem, como as pessoas olham para ele ou para ela, que não se importa, aleluia, Jesus, aleluia, como que está, aleluia, Jesus, a sua vida diante dos homens, aleluia, é dessa forma que se comporta. Amanda Gassub, Amanda Gai, aleluia, ele faz a parte dele, ela faz a parte dela, não está preocupada, aleluia, Jesus, se as pessoas não estão ouvindo o que o pastor tem falado, orientado, através do Espírito de Deus, para dizer para que tenha uma vida casta, uma vida sincera, uma vida, aleluia, Jesus, que seja aqui exemplo, uma vida a qual essa pessoa venha perto, aleluia, um relacionamento íntimo com Deus, aleluia, glórias a Deus, ele não se preocupa, ela não se preocupa se as pessoas não dão crédito, aleluia, Jesus, o que o Espírito Santo tem usado o pastor para alertar a sua igreja, e a pessoa não tem feito a parte dela, ele e ela está preocupado em fazer a sua parte. Aleluia. Glória a Jesus. Imagina quantos profetas haviam sido acovardados, porque diz a história que muitos foram mortos por Jezabel, porque se levantaram para falar a verdade. A ponto do, aleluia, Jesus mordomo Abadias sustentar 100 profetas escondidos com pão e água. De 50 em 50 ele escondia, porque temia a Deus. Mordomo de Acabe. Porque muitos outros profetas haviam sido mortos por Jezabel. Enquanto os outros estavam silenciados, calados, que não queriam fazer diferença, com medo de morrer, com medo de ser questionado, com medo de ser maltratado, com medo de sofrer as retaliações. Há muitos que estão desta forma. Mas Elias não deixou isso acontecer, porque sabia do peso do chamado que tinha sobre a sua vida. Ele se levanta. Aleluia. Pela causa de Deus.
Ele olhava para os outros se acovardando, ele olhava para isso, ele fazia a sua parte. E muitas, aleluia, Jesus, estão hoje declinando na fé, porque acabam olhando para o irmão, para a irmã. Porque ela não busca direito, porque não ora direito, porque não vem para a igreja cedo. Escute, faça a sua parte, porque o homem, aleluia, Jesus, como olhos de chama de fogo, ela está observando você. Não se esqueça que Cristo falou às 7 igrejas da Ásia Menor: eis aquele que passeia por meio dos 7 castiçais de ouro. Ele estava dizendo que os 7 castiçais representavam a igreja de Deus, representava a igreja de Cristo, e que ele estava supervisionando a sua obra, que ele estava fiscalizando a sua obra. Jesus está aqui neste lugar nesta noite. Poderia estar aqui com uma pessoa ou sem pessoa, porque a Bíblia nos diz que ele seria conosco até o final dos séculos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele, no mesmo instante, 3 anos e meio, o céu se fechou, não houve chuva, nem orvalho na face da terra. Aleluia. Ele passou por dificuldades também. Mas aquele que obedece a Deus, aquele que anda com Deus, porque quem tem intimidade anda. Porque aquele que tem intimidade, aleluia, sente a presença dele em todas as suas decisões da sua vida. Aleluia. Aquele que anda com Deus, que tem intimidade com Deus, que está na face, cuja face está com Deus, aleluia, ele sente Deus quando ele, aleluia, Jesus deita para dormir, ele vê Deus velando ele, velando ela. Quando ele levanta pela manhã, ele sente, ela sente um Senhor, o próprio Deus, dizendo: bom dia, meu filho, bom dia, minha filha, para esse novo dia que se inicia. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus está preparando tudo. Enquanto estava em busca, aleluia, Jesus, do servo de Deus, Deus o recolheu. Para um lugar onde ele bebia água. E se não tinha ninguém para trazer comida para ele, Deus enviou um corvo para trazer pão e para trazer carne. Você sabe que o corvo, ele é carnívoro. Deus, aleluia, fez até o corvo jejuar para poder trazer pão para o servo dele e também para trazer carne. Quando o homem e a mulher de Deus ouve a voz de Deus, se coloca na posição de Deus e não deixa se levar por pensamento de outras pessoas, ou porque as pessoas pensam, ou por ações de pessoas, porque a pessoa deixou de fazer ou tem feito demais, mas se coloca na posição para poder agradar a Deus, para poder fazer a vontade de Deus. Eu quero te dizer que haverá lutas, haverá provações, Satanás vai se levantar, o inferno vai se levantar, mas se prepare também para ter um grande aliado ao teu lado. O nome dele é General de Guerra, Jesus. A Bíblia diz que Deus preparou, aleluia, para que o servo dele não passasse por dificuldades, por provação. Aleluia. Estava no ribeiro de Quirite, e quando a água acabou, porque a seca foi extrema, não chovia, não havia orvalho 3 anos e meio, onde tinha água acabou, igreja. Aí Deus prepara, aleluia, Jesus, uma viúva, estava localizada em Serepta. Ele falou: vai a Serepta, tem uma viúva lá.
E a Bíblia diz que quando ele chega lá, aleluia, Jesus, ela está catando gravetos para fazer o último cozido, o último assado, para cozinhar um pão, para ela comer, alimentar o filho que ela tinha morrer. E a Bíblia diz que ele chega e diz para a mulher: prepara um pão para mim. E ela notifica a ele que está catando aqueles gravetos para poder fazer um cozido de pão, para poder ela comer e o filho e depois morrer, porque não tinha mais nada. Ele diz: faz o que eu estou te mandando. Aleluia. Ele falou: tua cela não tem nada, só tem uma botija de azeite e pouca farinha. Faça. Ela ouviu. Oh, como é bom dar ouvido à voz de Deus. Glória a Deus. Deus está falando aqui por meio da sua palavra, irmãos. Aleluia. Como é bom dar ouvido à orientação de Deus. Como é bom dar ouvido à ordem de Deus. Aquela mulher, ela fez, aleluia, deu para ele a mandagaçup, ele comeu. Aleluia, ela falou: agora vai lá e faz para você. A Bíblia diz que ela chegou, aleluia, a farinha da panela estava transbordando, o azeite da botija estava até a tampa. E a Bíblia diz que todo o tempo que houve aquela seca, a Bíblia diz que não faltou a farinha da panela, nem o azeite da botija. Ai, Deus! Não vai faltar na tua vida, não vai faltar o som de Deus, não vai faltar a graça de Deus, não vai faltar o poder de Deus. Esta luta que você está passando, esta provação que você está enfrentando, aleluia, pode ter certeza que ela tem começo, tem meio, mas tem um fim também, e o fim está chegando. E aí a Bíblia nos diz, aleluia, Jesus, que Deus manda ele se levantar mais uma vez. E todos nós sabemos, aleluia, Jesus, que ele faz aquela prova lá no Monte Carmelo, mandando convocar todos os profetas de Baal. E a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, Jesus, que era 450 profetas. Ele estava em desvantagem. Preste atenção aqui. O Monte Carmelo era conhecido como o Monte de Baal. Não era de Deus. Segunda vez ele estava em desvantagem. Mas é lá que ele convoca todo o povo. E todos nós sabemos o que acontece. Para mostrar qual era o único Deus que respondia com fogo. Então ele pediu, aleluia, Jesus, que os profetas de Baal começassem primeiro, dando vantagem a eles. Mais uma vez, pela terceira vez, ele está em desvantagem. Primeiro, porque o número era maior. Segundo, porque não era o monte dele, de Deus, era o monte de Baal. E terceiro, porque ele falou e deu a oportunidade para eles começar primeiro. E eles foram lá, pegaram o animal, cortaram o animal, sangraram o animal e começaram a clamar. E a Bíblia diz, aleluia, que eles clamavam, e responde Baal. E aí a Bíblia nos revela dizendo que ele começou até a tirar sarro. Grita mais alto, quem sabe Baal está viajando. Daga, Sofia. Quem conhece o Deus que serve, não teme, aleluia, a multidão que se levanta contra ele e contra ela. Não cede, aleluia, a pressão daqueles que servem a Satanás. Aleluia, glória a Deus. Eles podem vir como enxame de abelha contra a tua vida, para poder, aleluia, Jesus, debochar da tua fé.
zombar da tua esperança, mandai que assúpia. Mas eu quero te dizer, aleluia, que Deus está chegando para reverter o quadro. Aleluia, Deus está chegando, aleluia, para pintar uma nova história. Deus está chegando para mostrar, aleluia, que há outro cenário. Eles continuam clamando. Baal, responda, mostra para esse, aleluia, Jesus, esse incrédulo que tu é o único Deus, Baal. Responde com fogo, Baal, porque Deus havia humilhado Baal. Porque Baal era conhecido como o Deus das chuvas, das tempestades. Ele é conhecido, aleluia, Jesus, como Deus que prosperava as colheitas. E aí, quando o profeta de Deus diz assim, nem chuva, deu várias graças nessa terra, estava humilhando literalmente o Deus falso Baal. Aleluia. Glória. E aí Elias grita de novo, zombando. Quem sabe ele foi para o banheiro. Grita mais alto. A Bíblia diz que quando dá meio-dia, ele fala, chega, agora é minha vez. Imagine, já estavam todos se retalhando, cortando, derramando o próprio sangue dos pulsos, dos braços, do corpo, e nada Baal responder. A Bíblia nos revela dizendo que ele, então, primeiro ele conserta o altar. Mulher que quer se colocar na posição de Deus, homem que quer se colocar na posição de Deus, primeiro ele tem que ver como que está a sua vida diante de Deus. Tem que ver como que está o seu altar, porque nós somos o altar. Glória a Deus. Aleluia. Somos o altar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Somos sacrifício. Romanos 12. Logo, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos como sacrifícios a Deus, puro, santo, que é o seu culto racional. Aleluia, Jesus. Para se posicionar diante de uma posição, se posicionar diante de uma decisão, é necessário ver como que está a sua vida. Se a sua vida está no altar, como que está o seu altar? Se está rachado, se está quebrado. A Bíblia diz que ele, ao se posicionar, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar. Glória a Jesus. Aleluia. Lembra de onde você caiu. Lembra como você começou. Você tem batido na tecla aqui, dito aqui, não importa como você começa, o que importa é como você termina. Aleluia. Judas começou bem, terminou mal. Pedro começou mal e terminou bem. Porque quem nega é traidor também. E aí a Bíblia nos revela dizendo que ele pega o cordeiro, corta, coloca em cima do altar, pega 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, coloca ao redor, cava, aleluia, Jesus, cava ao redor do altar e manda despejar água sobre a oferta, sobre o cordeiro, sobre o animal que está sendo sacrificado. E ele manda derramar mais água, até encharcar. E diz a história, aleluia, Jesus, que onde foi cavado ficou cheio d'água. Imagine agora. Ele se depara agora com a quarta desvantagem. Como que vai pegar fogo algo que está encharcado? Seus avós deviam estar tirando sarro. Um homem só ainda faz uma loucura dessa. Ainda
Nós vamos acabar com ele. Se Baal, sendo nós aqui 450, estamos no monte de Baal, estamos na casa de Baal. Não respondeu. Mas a Bíblia diz que quando ele levanta, aleluia, Jesus, as mãos para o céu e fala: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo: Deus dos vivos, Aleluia. Deus de promessas, Deus que não falha, Deus que não pode mentir. Aleluia. Manda fogo do céu e consuma esse sacrifício, para que saibas que tu é o único e verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Aleluia. Lambeu, aleluia, Jesus, o holocausto, queimou as pedras, aleluia, também a alma que estava no gueto, mostrando que realmente Ele é Deus, aleluia, que não importa as impossibilidades, que não importa as circunstâncias, Ele é eterno, Ele governa no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o povo louvou só o Senhor. Aleluia. Ele deu ordem então para que o povo matasse, assassinasse os profetas. E todos foram assassinados. Então ele fala para Acabe: eu vou subir no monte, vou orar a Deus e Deus vai mandar chuva. Porque todo o sinal da aprovação de Deus é quando Ele derrama fogo. É por isso que nós devemos ser, aleluia, cheio do fogo do Espírito. Aleluia. É por isso que o crente não pode, aleluia, deixar que as lutas venham inflamar a vida dele, deixando entristecido. Aleluia, não pode deixar que as adversidades, que as frustrações desta terra, aleluia, venham deixar ele e ela ganhada, desanimada. Não, aleluia, para você entrar aqui, você tem que sapatear, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, dando bofetada na cara de Satanás, mostrando que nem a luta, nem a dificuldade, nem as provações irá abalar a tua fé no único e verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que ele vai orar. E quando ele vai orar a Deus, ele ora a primeira vez, nada. Segunda, nada. Terceira, nada. Irmãos, preste bastante atenção, porque isso aqui é mistério de Deus. Aleluia. Quantas pessoas, aleluia, que insistiu, aleluia, Jesus, e Deus não respondeu, e aí você parou, aleluia, Jesus. Mas a Bíblia nos mostra, aleluia, Jesus, que você tem que continuar insistindo. A Bíblia nos revela dizendo que a 7ª vez ele orou. Ele não desiste. Se na primeira vez que Deus usou a boca dele para falar que ele tinha intimidade com Deus e que não ia chover mais, o céu cerrou, agora ele teve que orar 7. O número 7 representa a plenitude. 7 igrejas, 7 taças, 7 trombetas, 7, aleluia, Jesus, Espírito de Deus, 7 selos. Deus criou todas as coisas 6 dias, no 7º dia ele descansou. Plenitude. E ele fala para Geazi, Geazi, corre lá e vê. E Geazi fala assim: olha, meu Senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão do homem. Aleluia. Que obedeça. Aleluia. Desceu, aleluia, Jesus, até, aleluia, alguém acaba e disse assim: corre, porque lá vem chuva. E a chuva veio. Porém, Acabe chega, assustado, assombrado por todo aquele acontecimento, conta a ímpia Jezabel
que manda mensageiros até Elias e diz que amanhã, que no dia seguinte, por essas horas, que ele estaria morto como profeta dela. E a Bíblia diz que Elias, ele deixa o seu servo em Berseba, que é em Judá, e ele parte para o deserto, para escapar pela sua filha. Eu já vi inúmeros pregadores dizer que ele temia pela própria vida dele, que ele estava com medo de morrer. Isso é uma verdade, porque ninguém se levanta diante de tantos assassinatos de profetas e outros que já haviam se escondido para se opor, para confrontar Acabe e Jezabel. Aqui diz a história que ele vai embora porque ele não recebeu nenhuma ordem divina, nenhuma ordem de Deus de permanecer naquele lugar. Então, ele não era louco de ficar lá, porque sabia que a ímpia Jezabel já tinha matado outras pessoas, e se ele permanecesse lá, sendo que Deus não havia dado ordem para ele ficar, era loucura. E eu vou provar isso para vocês, porque a Bíblia diz que ele caminha um dia pelo deserto. E o deserto vocês conhecem muito bem, que nós temos anunciado aqui, que é um lugar inóspito, cheio de armadilhas, onde há serpentes, coiotes, onde há salteadores à espera de viajante para poder assaltá-los, roubá-los e matá-los. Não há oásis, não há uma árvore para poder fazer sombra, que no deserto, pelo dia, o sol é tão escaldante que a temperatura chega a mais de 50 graus Celsius. Ele está sem água, sem comida, desanimado, frustrado, triste, angustiado, com fome e com sede. E se não bastasse, sozinho. E sabe por quê? Todos esses sentimentos afloraram no homem que tinha intimidade com Deus, no homem que era cheio do Espírito de Deus. Porque naquela época, não é como hoje que você quer buscar o Espírito Santo de Deus e você recebe o selo do Espírito Santo. Naquela época, algumas pessoas eram selecionadas e recebiam o Espírito Santo de Deus, aqueles que tinham chamados, e eles davam valor a isso. Hoje quantos não dão valor a isso? Tem, e acaba exprimindo, reprimindo o Espírito Santo, porque deixa de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Olha para as lutas, olha para a dificuldade, olha para a irmã, olha para a irmã que não faz. Deixa disso hoje, abandona isso, toma uma atitude, toma uma posição. Você está seguindo o rei, o rei dos séculos, imortal. Por que veio aflorar todas essas coisas? É porque ele lutou muito. Como um guerreiro, ele guerreou as guerras de Deus com o único objetivo de trazer o foco de todo o povo e chamar a atenção de Acabe e da ímpia Jezabel, que realmente Deus era o único e verdadeiro Deus. Ele esperava que até mesmo a
conheço esse sentimento. Aleluia. Eu vivi esse sentimento. E volta e meia que bate a porta do meu coração. Porque aí ele está andando com todos esses motivos e ele não fala com Deus. Você pode observar que durante um dia de caminhada, você sabe que tem um dia 24 horas. Caminhando. Com dificuldade, porque caminhar, aleluia, Jesus em uma areia, você sabe muito bem, aleluia, há dificuldade. O pé parece que fica preso. Você se cansa mais diante de um sol escaldante, mas aleluia, Jesus se irritando, aleluia, os seus dedos, porque a areia entra entre os dedos e fica ali, roçando. Já estava ferido. Mas você pode observar que ele não fala com Deus durante um dia. Sabe por quê? Porque aquilo está corroendo ele. Como que pode? Aleluia, Jesus, eu lutei por todos esses anos. Eu provei para este povo, eu alertei este povo. Aleluia, Deus se mostrou a eles. Deus realizou o prodígio. Deus cerrou os céus. Deus, ele mandou fogo no céu. Esse povo não se converteu. Todo o trabalho foi em vão. Eu perdi o meu tempo. Ele está angustiado, preocupado, porque não teve uma alma que se converteu a Deus. Ele não arrebatou nenhum discípulo para ajudá-lo, para seguir a ele. Ninguém. Era isso que martirizava a cada passo que ele dava. Eu fico imaginando, aleluia, Jesus, como que está o coração do profeta, porque aquele que realmente tem intimidade com Deus, ele sente o que Deus sente. Ele sente, aleluia, Jesus, quando as pessoas não entendem e não compreendem a mensagem que é dada a elas. Ele sente, aleluia, Jesus, quando a pessoa não absorve, aleluia, como risopo, aleluia, Jesus, como uma esponja, aleluia, Jesus, a mensagem profética que é direcionada a ele e a ela, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele ia cabisbaixo, chorando. Tanto esforço para quê? Tanta luta para quê? Ninguém se converte. Ninguém se coloca na posição. Ninguém entende a mensagem para se colocar como arauto, para se colocar como arauta, para se colocar como homem de Deus, como mulher de Deus. Aleluia, glória a Deus. Era o tipo de mensagem que passava, aleluia, no coração do profeta. Aleluia, tudo isso em vão. Não adiantou nada. Não adiantou eu passar todo esse tempo. Não adiantou eu passar em tanto esse sacrifício. Não adiantou eu passar por tanta dificuldade. As pessoas não compreenderam, não observaram. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, a todo momento, em toda caminhada, passava isso no coração do profeta. Glória a Deus, aleluia. Ele se depara com um perezinho. E ele decide descansar ali. É uma árvore que está no meio do deserto. E que ele encontra, sem imaginar que foi o próprio Deus que preparou para ele. Aleluia. Encontrei esse zimbro no meio do deserto. O zimbro que nós encontramos no deserto é um lugar de reflexão. É um lugar reservado para todos aqueles que trilham, que são sinceros
diante de Deus e que realmente quer ver a igreja frutificar e crescer. Independente se pastor não faz, se obreiro não faz, ele e ela está ali para fazer, porque é para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu passei já por isso. Que muitas vezes, quando os meus obreiros ou alguns membros não davam ouvido, eu investia tudo e não via resultado, eu me deparava com um símbolo. Um lugar de descanso, para descansar em Deus. E ali, quando ele chega e se depara com aquela sombra, ele olha para o céu, e a Bíblia nos revela dizendo que ele fala: ah, Senhor, chega, porque ele está acabado, ele está destruído por dentro, porque ele se sente derrotado. E quando eu falo derrotado, é porque ele acha que não atingiu o objetivo esperado, aquilo que lhe foi confiado. E neste caso é Deus. Ele poderia ter falado: eu fiz a minha parte, agora amém. Não. Ele se sente angustiado, ele se sente derrotado, porque ele acha que não atingiu o resultado esperado, que Deus esperava dele. Porque todo aquele que Deus chama, que está à frente, ele almeja e deseja que almas realmente, não é que encha a igreja, mas as pessoas que estão na igreja compreendam de verdade o verdadeiro significado do plano da salvação. Glória a Deus. O verdadeiro significado que Deus representa para ele e para ela. Que entenda e conheçam a Deus, sabendo que Ele primeiro nos ama. É eu compreender isso aqui dentro, possa demonstrar fora. E quando isso acontecer, ela e ele vai se tornar imbatível. E ele fala: chega, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, Deus. Se ele tivesse medo de morrer, ele não fará isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Ele aqui estava usando a mesma palavra do apóstolo Paulo, porque é melhor estar contigo. Acaba com esse meu sofrimento. Eu não aguento ver mais pessoas que não dão ouvido à tua voz, à tua palavra profética. Eu não aguento mais ver pessoas rebeldes, pessoas que entram no ouvido e saem no outro. Eu não aguento mais, porque isso doía. E como eu disse a você, aquele que tem intimidade com Deus sente o que Deus sente, porque ele sentia que Deus estava por dentro triste. Eu vejo que tantas vezes Deus demonstrou o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia, e as pessoas continuam vivendo as suas vidas como Deus não existisse, que ele não simbolizasse nada, ou pouco que se importa. E aí ele vai dormir. O zico é esse. É o tempo que você necessita para você descansar em Deus. Porque aí não tem um ponto final. Para ele achava que estava perdido. E quando ele descansa, enquanto ele dorme no Senhor, Deus envia um anjo lá. Acorda Elias. E quando ele se depara, tem um pão cozido.
e água fresca. Ele ordena: Elias, come e bebe. Aleluia. Você tem um bebezinho? Você está decepcionada porque foi frustrada? Você está decepcionada porque não saiu do seu jeito, da maneira que você esperava? A voz de Deus dizendo aí: Glória a Jesus. está na hora de acordar. Aleluia. Está na hora de comer. Aleluia. Glória a Deus. Come a palavra. Não fique preocupado com a revelação que Deus vai falar. Deus já está falando. Aleluia. Coma a palavra. Glória a Deus. Aleluia. A palavra traz vida. Aleluia. A palavra é eficaz. A palavra sara a ferida. A palavra restaura a alma. E toma da água que é do Espírito. Beba desta água, sacie desta água. Desta água transbordar sobre a sua vida. E verá a diferença e o mover de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas existem pessoas que Deus está falando e permanece na mesma perspectiva. Meu Deus, você nem sabe que tudo isso aconteceu e foi livramento de Deus. Você queria tanto, e você ainda quer tanto, não sabe que Deus ainda continua te livrando. Não vai ser daqui a 1 ano, 2 anos que você vai entender. Mas haverá um tempo que você vai chegar e vai compreender o porquê que Deus não permitiu certas coisas na sua vida. O porquê que Deus retirou de uma maneira rápida e brusca. Deus está falando aqui, não é com quem não está aqui. Deus está falando com pessoas aqui, e Deus está me dizendo com pessoas que vão ouvir isso aqui. Deus está falando com você também. Amai que a sol pequenei que andou defo, nada mandou que me pique a mandagai. Aleluia. A Bíblia diz que o anjo vem de novo. Elias, come e bebe, porque é muito grande a tua caminhada. A Bíblia diz que ele comeu e bebeu. E andou 40 dias e 40 noites com aquele alimento. Deus está insistindo com você. Deus está falando com você. Porque Deus está trazendo um despertamento para você nesta noite. Basta agir como uma serva e um servo de Deus. Não aceite que dúvidas venham ao teu coração. Mas será nunca pode existir no homem e uma mulher que realmente quer relacionamento com o servo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Arranque esta dúvida e joga pular no mar do esquecimento. E passa a crer, sabendo que aquele que tem a última palavra é fiel para fazer. Aleluia, Jesus. É ele que tem que dizer. Não é você. Não é os outros. É ele.
é Ele. E eu já falei para vocês que a fé não é pela razão, é por convicção. 40 dias, 40 noites. Ele se depara no monte de Deus. Deus está te levando, querendo levar você para outra dimensão, e você não está compreendendo. Só pode ser levado para outra dimensão aquele que dá ouvido a Deus, aquele que está disposto a fazer a vontade de Deus. E quando ele chega no monte lá, ele dorme. E ele é surpreendido pelo próprio Deus. O que fazes? Eu acho tão tremendo isso aqui. O que fazes aqui, Elias? Deus conhece você. Você vai vir com aquelas desculpas, sabe? Que Deus já sabe. Você vai vir com aquelas desculpas. Ah, Senhor, tu sabe, né? Ah, Senhor. Se não for eu, o povo não quer nada. Ah, Senhor, eu também estou cansado. Deus sabe. Tenho sido tão zeloso, Senhor. O povo não quis nada. Mataram todos os teus profetas, só sobrei eu. O Senhor falou para ele assim: sai para fora disso. Eu não vou conversar com você aqui dentro, não. Aí algumas pessoas que não têm conhecimento Bíblia, por isso que eu falo, tem que meditar na Bíblia, e você medita orando, falando com Deus, pedindo para Ele discernimento, revelação para que esclareça os mistérios. Falei, estava depressivo, não, estava aqui chateado, decepcionei Deus. Não vou falar com você aí dentro, não. Esse negócio de se isolar, ficar recluso, não querer conversar com ninguém, sai para fora, Elias. Quando ele sai, a Bíblia diz, aleluia, Jesus, que Deus, Ele vai se manifestar. A Bíblia diz, eis que o Senhor passava. Aleluia. O Senhor, Ele passou para fortalecer Elias, para tirar aquela sensação de desastre, de frustração, de automutilação. Deus, Ele vai ao encontro de Elias, visita Elias no Monte Horebe, no Monte Sinai, no Monte de Deus, no Monte da Revelação. Que foi lá onde o Senhor se revelou a Moisés. E a Bíblia diz que é acompanhado de um forte vendaval. 19, 11 e 12. Mas Deus não estava no vendaval. Que diz a história que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Quando o Senhor chega, irmãos, toda a criação, aleluia, Jesus é abalada. Aleluia. Tem muita gente que diz, ah, eu sou homem de Deus, mulher de Deus, aleluia, você não sente nada de Deus na vida dele ou dela, porque quando o homem e a mulher de Deus é tomado por Deus, aleluia, a pessoa sente, aleluia, sente um arrepio gostoso, a perna treme, Aleluia. na súbia. Aí a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, Jesus, que depois veio um terremoto. A presença de Deus faz isso.
Viu Paulo e Silas? Louvou e orava a Deus, deu um grande terremoto, era aquilo, era o mover de Deus, era a presença de Deus chegando naquele lugar, dizendo: vocês estão aqui sozinhos não. Aleluia. E depois veio um fogo, porque eu disse para você que o sinal da aprovação de Deus é a resposta do fogo. Aleluia. E a Bíblia diz: porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E a Bíblia diz que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto com uma capa e saiu para fora e pôs-se entrada na caverna e disse: eis que veio a ele a voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eita Deus! Quando o homem e a mulher de Deus se depara com a voz de Deus, com a presença de Deus, ele fica constrangido, porque é tanto amor, Aleluia. tanto amor, ele fica constrangido, ele tampa o rosto, ele não aguenta, ele chora, ele soluça, água sobre ele de novo, ele tenta: Senhor, tenho feito isso, tenho sido zeloso, o Senhor sabe que eu tenho feito a tua obra. E o Senhor falou assim: Elias, vamos parar com essa choradeira, porque ainda tem um propósito para a sua vida, Elias. Aleluia. Tu és o meu profeta, Elias. Aleluia. Deus, Ele está querendo dizer isso a você nesta noite. Deus está querendo levantar você para fazer a diferença nesta era, neste tempo, nesta sociedade, em vidas que estão ao seu redor, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola. Mas tem que se levantar diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Deus falou assim: eu ainda tenho 3 missões para você. Você vai ungir a rei da Síria, Azael. Também vai ungir Jeú, filho de Nissi, a rei de Israel. E Elias, Eliseu, filho de Safate, como sucessor. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Faça a sua parte. Não espere que os outros façam para você. Não espere que os outros tomem a posição que você tem que tomar. Haja como se fosse só você. Porque Deus disse assim: Elias, tem 7.000 ainda, Elias, que não se dobraram o joelho. Tem 7.000 ainda fiel. Tem 7.000 ainda que me adoram em espírito e em verdade. Mas Deus escolheu Elias. Deus escolheu a mim e a você. Porque se realmente desse crédito a mensagem do Senhor, este mundo não estaria como está. Mas são os poucos, são os remanescentes. Então não se culpe. Não desanime porque as pessoas não estão dando ouvido, porque as pessoas não estão se convertendo, porque as pessoas não estão mudando, que as pessoas não querem compromisso, que as pessoas não querem se batizar, que as pessoas não querem santidade. Faça você! Porque pode ter certeza que se eu abrir mão amanhã, com uma semana essa igreja enche. Abra eu a mão da doutrina da santificação do Espírito da glória. Para aparecer profetisa, profeta, aparecer missionária, pastora, vai ter aqui de bando. Deus queria que Elias compreendesse que o chamado não traz só bônus,
mais ônus. Que o chamado traz marcas, mas traz presença de Deus, traz aprovação de Deus, traz trabalho de Deus, traz manifestação de Deus, traz a glória de Deus, traz a majestade de Deus, para que o nome de Deus seja honrado, adorado, glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Ele lembra Elias que você tem que se sentir lisonjeado, lisonjeada, honrada, porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu, porque você está fazendo a obra de Deus, porque você está se colocando na posição, porque você está querendo fazer diferente, porque se não importa que os outros não queiram fazer, você está fazendo diferente, você está querendo fazer diferente, você quer fazer uma mudança. Aleluia, Jesus. Eu poderia chamar vários pregadores, ia fazer fila aqui, mas pessoas que não prezam pela doutrina, pessoas que não respeitam a Deus, pessoas que andam desordenadamente, aleluia, Jesus, no Evangelho, pessoas que escandalizam, pessoas que mentem, pessoas que lesam a obra de Deus, lesam o seu próximo. Poderia trazer mentirosos, fraudulentos, falsos. Enquanto Deus me der vida e saúde, enquanto o Senhor for a base da minha vida, enquanto Jesus for a minha rocha, nem que eu pregue todos os dias, eu estarei aqui. Nem que uma alma se salve, eu estarei disposto aqui a pregar para uma alma. Porque este é o meu compromisso com o reino, meu compromisso com o céu. Esse sentimento que tem que estar no seu coração, porque se não tiver, a causa já está perdida. Se não tiver, pode ter certeza que está descambando para o mal. E volto a dizer, não importa como você começa, importa como você termina. Eu vi muita gente cheia do Espírito Santo no começo. Muito. Estão nas drogas. Estão na bebida. Deixou esposo. Deixou esposa. Já estão com outros. E outros que já morreram. Eu vi muito. Mas também vi pessoas humildes, simples. Como o irmão João, que mesmo a família dele, desestruturada, não servindo a Deus como ele queria, ele dormiu no Senhor, sendo sincero. Dormiu no Senhor sem faltar um culto mesmo doente, com febre. Eu vi o testemunho da filha dele. Sabe por quê? Não, eu não posso faltar, porque o Senhor me espera no culto. É a pessoa que entendeu, compreendeu o chamado de Deus. Amém? Guarde isso no seu coração. Aleluia!